Cura e hoje eu vou falar com você sobre como recuperar o peso perdido durante o tratamento do câncer. Eu estou ao vivo aqui pelo Instagram e também aqui no Facebook. Para quem quiser fazer algum comentário, quiser interagir comigo, esse é o momento. Eu sempre faço lives às 6h30 da manhã, segundas, quartas e sextas. E aqui é uma oportunidade de você tirar suas dúvidas, de você me mostrar quais são os seus problemas em relação ao tratamento do câncer. Hoje o foco é o ganho de peso, mas se você estiver fazendo tratamento, estiver fazendo quimioterapia ou radioterapia, você pode fazer essa pergunta ao vivo para mim, tirando as suas dúvidas, mostrando os problemas que você está enfrentando, porque eu estou especialmente aqui para ajudá-lo nesse momento. Esse tema foi sugerido pela audiência. Muitas pessoas perguntam para mim, como nutricionista, o que pode ser feito para o paciente recuperar o peso. É comum a redução do peso no paciente com câncer. É uma situação, infelizmente, perigosa, porque muitas vezes o paciente não tem nem mesmo a chance de realizar o tratamento quimioterápico ou radioterápico, porque ele está com tão baixo peso que ele acaba não aguentando fazer esse tratamento intenso, né, que é a quimioterapia e a radioterapia. Por isso, muitas pessoas acabam errando, achando que para você recuperar o peso, o ponto principal é a caloria. Quando você tem um paciente que tem uma redução de peso muito grande e o seu foco é caloria, esse é o primeiro passo para continuar desnutrido. Aí você pode perguntar, Alexandre, mas como assim? Não estou entendendo. Como é que se o paciente não perdeu muito peso? O foco não é a caloria? Não. O foco não é a caloria. Isso faz com que os pacientes percam cada vez mais peso. É exatamente esse um dos motivos de focar exclusivamente na caloria, que faz com que pessoas que perderam 10, 15, 20, às vezes 30 quilos, eles continuem perdendo. Porque o mais importante no câncer é você entender o que está acontecendo com aquele paciente, o que está acontecendo com aquela pessoa. A família, principalmente, precisa ter essa compreensão e essa percepção. E o que acontece? O câncer, ele desnutre de forma diferente. Então, se a gente fala de câncer urológico, seja o câncer de próstata, câncer de bexiga, ou se eu falo do câncer de mama, ou se eu falo do câncer de útero, de maneira geral, esses cânceres não desnutrem tanto, não fazem a pessoa perder bastante peso. Existem alterações na nutrição, a gente vai precisar de uma orientação específica para esse paciente, mas de maneira geral ele não reduz tanto peso. Quais são os cânceres então que fazem com que esse paciente perca 5, 10, 15, às vezes 30 quilos? Esses cânceres normalmente são o de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, câncer do sistema digestório, ou seja, o estômago, intestino, pâncreas, fígado. Pâncreas é muito bem conhecido, A pessoa reduz muito peso, entra num grau de desnutrição extremamente grave. E a atenção que a gente vai ter em relação a essa situação é entender o que o câncer está fazendo para que ele perca bastante peso. Um dos motivos que faz com que o câncer ajude o paciente a reduzir bastante peso é que quando ele começa a avançar, existem substâncias produzidas pelas próprias células cancerígenas que mandam um sinal para o seu cérebro de que você não está com fome. Como eu tive câncer, eu entendo bastante isso, a pessoa fica sem fome. E os familiares começam a insistir com essa pessoa para que ele coma. Você tem que comer, você está doente, você tem que comer. É normal que a família faça isso, É bem-vindo o apoio familiar. Mas toda vez que um paciente tem um câncer avançado, um câncer grave, as células cancerígenas fazem essa sinalização para o seu cérebro e mandam um sinal de que você não está com fome, de que você está satisfeito. E realmente você não sente fome, você fica normal, você não tem vontade de comer. E o primeiro problema é a questão emocional. A família começa a pressionar essa pessoa, esse paciente que está debilitado, que está cansado,
que está emocionalmente muitas vezes frágil, a começar a imputar para ele, falar para ele, você está fazendo isso porque você quer morrer, você não valoriza a gente, você não presta atenção na gente. Esse é o primeiro ponto de conflito entre o paciente e a família. E aí que realmente as coisas começam a piorar. Porque quando você, familiar, entende que esse paciente tem uma doença, que essa doença provoca a perda do apetite, é comum quando o câncer avança provocar essa situação, você consegue ter consciência de que não adianta pressionar essa pessoa para comer. Não é a pressão que faz ela comer e que faz ela aumentar o peso. É você compreender o que está acontecendo. Então, as células de câncer, elas têm essa ação, elas têm esse papel. Em algumas situações bem graves, bem avançadas, é necessário que a medicina entre junto, os médicos, existem medicamentos que aumentam o apetite. Se o oncologista não fez essa prescrição, é porque não chegou nesse momento, não chegou na situação gravíssima ou grave. E você, dentro do seu apoio como familiar, precisa pensar no aporte nutricional, no acompanhamento de um nutricionista que tem experiência com câncer. Esse é um passo fundamental, mas aqui eu quero trazer algumas dicas que podem ajudá-lo a superar essa fase e até mesmo ajudar você a ganhar peso. Se a pessoa não continuar perdendo, já é bastante sucesso, porque significa que essa nutrição está trazendo resultado, mas se essa pessoa ganhar peso, aí é o ponto especial. Então, quando a gente fala desse processo de provocar na pessoa a perda do apetite, um dos nutrientes que ajuda extremamente, e por isso que eu falo que a caloria não é o principal, extremamente no reganho de peso, nesse processo de não sinto fome, se chama ômega 3. Então, o famoso ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, ele está presente em peixes de águas profundas e essa substância ela pode ajudar esse paciente a diminuir esse processo inflamatório do câncer e pode ajudar esse paciente a voltar a ter apetite e voltar a comer. Aí você vai me perguntar, poxa, Alexandre, como é que eu acho esse nutriente, como é que eu acho essas substâncias? Os alimentos mais ricos nessa substância, nessa gordura, né, é um ácido graxo, eles são os peixes de água profunda, ou seja, peixe de água salgada. Peixe de água doce tem muito pouco ômega 3, mas o peixe de água salgada tem mais, em especial eu vou falar do salmão, que é um dos mais famosos. Mesmo o salmão de cativeiro tem uma quantidade altíssima de ômega 3 que traz esse bem-estar, que traz essa recuperação. E aí em seguida eu poderia falar para você do atum, da sardinha, do arenque, da cavalinha, todos eles são extremamente bem-vindos. Muitas pessoas me perguntam muitas vezes, poxa, Alexandre, mas eu vou comer salmão de cativeiro, ele é ruim. Não é ruim, ele é excelente. A quantidade de ômega 3 que tem nele é altíssima. Em 100 gramas de salmão grelhado com pele, por sinal a pele é boa porque ela também tem ômega 3, você consegue mais de 1 grama de EPA, que é essa molécula anti-inflamatória extremamente poderosa para melhorar a saúde. Em 100 gramas de atum você encontra uma quantidade altíssima também de ômega 3. Mesmo enlatado, Alexandre, mesmo enlatado. Só faço a sugestão de jogar aquele óleo fora, que ele não vai ser positivo para a sua saúde, ou consumir aquele em água, o que você achar que é mais palatável para você, porque ele vai agregar saúde. Mas ele é enlatado, ele vai ter corante, vai ter conservante, vai ter isso. Não tem. A conservação dele, o método de conservação do enlatado é diferente. É mais interessante você consumir o atum enlatado e a sardinha enlatada do que consumir os industrializados, hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, visto que essas carnes, além de ser processadas e estarem associadas ao câncer de estômago, elas também não têm ômega 3. Então, a molécula essencial que vai ajudar você a sair dessa situação de redução máxima do peso e começar a mudar a informação do seu cérebro de que você volta a comer apetite é o ômega 3. Ele que tem um papel extraordinário nessa transformação. Por isso o comentário que eu fiz no início de que quem foca na caloria, ele acaba muitas vezes desnutrindo o paciente. O foco
É você entender o que o câncer está fazendo com esse paciente e reverter essa situação. Pelo menos utilizar as melhores ferramentas que a gente tem dentro da nutrição para que essa pessoa possa voltar a ganhar peso ou pelo menos estacionar essa redução agressiva de peso. E aí, muitas vezes, as pessoas, para pensar em caloria, né, e é claro que a gente vai olhar para a caloria, ela não deve ser excluída, mas ela não deve ser o primeiro foco de atenção nesse tratamento. Você pensar que muitas vezes, para engordar é fácil, é só você dar fritura para ele, é só você dar batata frita, é só você dar alimentos com condimentos e tudo mais. Totalmente contrário. Se você tem um paciente que perdeu 10, 15, 20, 30 quilos, ele não perdeu 10, 15, 20, 30 quilos de músculo, de gordura apenas, né? A boa parte disso é gordura. A pessoa, muitas vezes, ela já está um pouco acima do peso e perdeu gordura. O que ela perde junto no câncer, né? Quando começa o processo do câncer? Você perde os dois, tanto gordura e músculo. A redução da gordura não seria a principal preocupação nossa, porque se ele já estivesse acima do peso, estivesse pesando 140 quilos, 130 quilos, 120 quilos e perdeu bastante peso, boa parte dessa redução foi de gordura. Legal, perdeu gordura não é algo que a gente quer repor e quer se preocupar, mas o que preocupa é a redução da massa muscular. E aí, se eu falo de massa muscular, eu vou perder muitas vezes força e a capacidade desse paciente desenvolver, ou de você desenvolver, essas atividades do dia a dia. Quando eu tive redução de peso com câncer de próstata, foi extremamente alto, eu já não tinha muita gordura, né, e perdi músculo, eu não tinha força de virar uma chave, de abrir a chave do portão de casa ou de outras coisas. Não conseguia ficar na ponta do pé para você ter ideia de quão grave foi essa perda de músculo. E se a gente fala do músculo, o primeiro foco para que a gente possa melhorar o aumento dessa massa muscular se chama consumo de proteína. Se uma pessoa dá batata frita, se uma pessoa dá fritura, de maneira geral, essas frituras, além de encherem o estômago, a pessoa fica saciada rapidamente, elas não vão conter o principal nutriente que vai ajudar a ter o reganho do peso, que é a massa muscular. Eu sei que a atividade física é importante, que ela é fundamental, mas se eu falo de quimio e radioterapia, existem restrições à atividade física. Quem vai fazer essa liberação, é necessário que isso seja orientado pelo oncologista, é ele que vai falar, não, agora você vai fazer um tratamento usando quimioterapia oral e você pode fazer atividade física. Então, essa orientação tem que vir expressamente do médico oncologista. A gente não pode imaginar que a atividade física, que eu sei que é importante, eu sei que ajuda no aumento da massa muscular, ela seja liberada para todo paciente com câncer. Então, toma cuidado com essa situação, porque o paciente que faz atividade física durante quimio e rádio, ele vai ter um efeito rebote muito mais grave do que a própria redução do peso. Então, é importante seguir a orientação do oncologista, qual que é a posição dele em relação às suas atividades, e isso, claro, pode colaborar, mas não vai ser o nosso foco. O nosso foco da nutrição, o meu foco da nutrição, é o consumo de proteínas. E o que eu tenho percebido nesses 17 anos que eu atendo paciente com câncer? Todos que eu atendi até hoje, sem exceção, consumiam menos proteína do que precisavam. E se você consome menos proteína do que você precisa, é impossível você formar massa muscular. Impossível, não tem como. Não tem como criar proteína, não tem como criar aminoácido a ponto de recuperar o que você perdeu. E infelizmente existe essa divulgação errônea, né, não científica, uma divulgação não verdadeira, de que quem consome carne vai ter câncer. Não tem comprovação científica disso. Por sinal, o consumo de carne bovina, seja de carne de ovelha, de cabra, de porco e de ovos e de peixes, tem colaborado e muito para a melhora do estado nutricional. Por sinal, se eu falo do salmão, o salmão, além de ter o ômega 3 ou o atum, arenque, cavalinha, ele vai ter a proteína, que é de fácil digestão. Muitas vezes o paciente está com dificuldade de fazer a digestão,
E ele, consumindo essa proteína que está presente nesses peixes, ele vai ajudar nesse reganho de massa muscular. Ele pode colaborar muito nessa situação. Sem contar na questão do ferro, que se eu tenho um paciente que reduziu bastante o peso, o que acontece com ele? Na redução do peso é comum ele ter anemia. Se ele não está consumindo carne, ele desenvolve anemia. E aí, se você volta a consumir alimentos carnes, você volta a trazer vida para essa pessoa, a trazer energia. A anemia faz a pessoa ficar prostrada, cansada, irritada, se irrita muito fácil. Então, no momento que você oferece a carne para ele, ou para ela, né, para essa pessoa com câncer, ela vai ajudar a com que ela tenha até mesmo mais apetite. Em algumas situações, é necessário que você tome um suplemento de ferro, mas aí o médico ou o nutricionista vão te orientar em relação a essa conduta, mas indiretamente só a suplementação do ferro não vai suprir. Tem pacientes que, por conta dessa baixa ingestão de proteína, chegam a tomar 2 bolsas de sangue, 8 bolsas de sangue ou mais durante um mês. Isso vamos pensar na nutrição. Se a nutrição estivesse excelente, não seria necessário fazer isso. O médico faz porque o paciente tem risco de morte. Anemia muito baixa pode levar esse paciente à morte. Então, o paciente que está nessa situação, ou você que está passando por essa situação, algum familiar, lembre que se você estiver oferecendo carne para esse paciente, estiver oferecendo peixe e outros alimentos, você pode contribuir para prevenir que ele não receba bolsas de sangue. Isso é extremamente benéfico para a saúde dele, extremamente natural e, além do mais, prazeroso. Você precisa só prestar atenção no tipo de carne. Às vezes o paciente não gosta de carne bovina, às vezes a pessoa não gosta de carne de frango, às vezes a pessoa não gosta de peixe. Procurar, dentro dessa relação emocional que você tem com o alimento, uma oportunidade de você ingerir esse alimento. E se você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo, bem-vinda, quiser fazer uma pergunta agora para mim, você pode fazer diretamente aqui no Instagram, né? Eu vou apontar aqui em cima. Em seguida, a hora que você clicar, vai abrir uma aba aqui embaixo e você coloca pedir para participar, que eu te chamo para conversar ao vivo. Ou se você quiser também aqui na interrogação, essa pergunta vai aparecer para mim, eu vou ter todo o prazer de responder. Ou indiretamente aqui no próprio comentário, que já vai aparecer em seguida a sua pergunta e eu vou conseguir responder a sua dor agora, a sua dúvida agora. Muitas vezes, se você não consegue resolver essa questão alimentar do consumo do ômega 3 que eu falei para vocês e do consumo da proteína, a tendência desse paciente é morrer de desnutrição, infelizmente, antes mesmo de começar o tratamento. Tem pacientes hoje, tem pessoas hoje que elas não fazem o tratamento do câncer, elas não aguentam fazer quimioterapia porque ela está anêmica, ou porque ela está com a imunidade baixa, ou porque ela perdeu muito peso e não tem energia. O médico nem autoriza a quimioterapia dela, ou seja, você deixa de fazer um tratamento excelente porque não se alimentou adequadamente. Por isso que eu sempre friso que a alimentação do paciente com câncer é diferente de uma alimentação de uma pessoa que queira reduzir o peso ou queira ganhar massa muscular. A alimentação do paciente com câncer precisa ser específica. E um dos principais medos que os pacientes com câncer têm, e isso eu tenho percebido cada dia mais, é o consumo de proteína. Os pacientes têm medo, as pessoas têm medo, talvez você que esteja me vendo agora tenha medo de consumir proteína de origem animal. Eu falo medo, eu não falo de uma questão filosófica ou de uma questão que deve ser respeitada do vegetarianismo. Se a pessoa for vegetariana, se ela tivesse como restrição, é importante o profissional, o nutricionista respeitar. Mas muitas vezes eu não vejo a relação de uma filosofia de vida para seguir uma dieta vegetariana. Eu vejo um medo nos olhos das pessoas, no comentário e na fala dessas pessoas com câncer. Elas falam, não, eu tenho medo, isso pode dar câncer, isso pode fazer mal. Realmente pode fazer mal se você estiver pensando em carnes processadas, hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, se você estiver pensando em salsicha,
presunto, apresuntado, eles sim têm uma associação com câncer. Mas quando a gente fala de carne in natura, da carne que você compra no açougue, do peixe que você compra, do ovo que você compra, mesmo sendo ovo de granja, a gente precisa limpar as pessoas desse medo, porque esse medo tem feito elas não se tratarem do câncer e milhares no Brasil têm morrido por desnutrição. 40% das pessoas com câncer se desnutrem e isso acontece porque falta essa orientação específica da alimentação para o câncer. Por isso, essa live especial, né, que eu abri para que você possa tirar suas dúvidas. Eu quero depois que você, ou agora, ou depois, quem estiver assistindo gravado, né, deixe um comentário da sua dificuldade em relação ao peso, por que você está com dificuldade de aumentar o seu peso ou de manter o peso durante o tratamento do câncer. Esses dois nutrientes que eu comecei a falar para vocês são fundamentais. O primeiro, o ômega 3, que está presente nos peixes de água profunda. O segundo, a proteína de origem animal, que tem uma quantidade altíssima de ferro e a gente consegue recuperar essa massa muscular ou ajudar a não continuar perdendo. E se eu falo de um paciente que está desnutrido e muitas vezes ele tem imunidade baixa, se você consome salmão e esses outros alimentos que eu citei, você vai ter mais zinco e o zinco está associado à imunidade. Então, você acaba ajudando a fortalecer o seu sistema imune para você fazer essa terapia importante de quimioterapia e radioterapia. Eu sempre bebo água para dar exemplo. Se a gente falar da radioterapia, eu preciso oferecer bastante água para esse paciente para que ele não queime a pele, né? Então, diretamente eu vou arrumar outro problema. Então, a água vai contribuir nesse sentido. Na quimioterapia também, indiretamente, essas drogas precisam ser eliminadas do seu corpo pela urina e a ingestão da água é fundamental para isso. E o terceiro passo para a questão do câncer é começar a pensar em gorduras para essa pessoa ingerir. Então, os dois principais medos do paciente com câncer, ou de você que está me vendo agora e está com câncer ou algum familiar, se chama proteína e gordura. Tanto que as pessoas falam, a gordura faz mal, em excesso faz mal, assim como o carboidrato em excesso faz mal. Por sinal, a combinação proteína e gordura são muito mais interessantes do que o carboidrato. É claro que se você tiver nesse período de redução grave, acentuada do peso, a gente vai fornecer mais carboidrato. Indiretamente eu poderia pensar em batata inglesa, ou batata asterix, ou mandioca, ou cará, ou inhame, ou o próprio arroz, que poderiam contribuir bastante para o reganho do peso, né? Diferente de um paciente que está num peso normal ou acima, em que essa quantidade de carboidrato precisa ser reduzida, mas no momento em que o paciente tem como prioridade manter-se vivo, porque ele está se desnutrindo, esses alimentos podem contribuir, mas a gordura é um alimento que é eliminado da alimentação. Quando você elimina a gordura da sua alimentação, você você pode desenvolver diversos problemas. Primeiro, porque a gordura é a principal substância para que você possa absorver vitamina A, D, E e K. E as quatro são essenciais para manter você vivo. Não é nem para manter você legal, é para manter você vivo. Se você não tiver vitamina A, D, E e K, você não fica vivo. A pessoa morre. Então ela desenvolve um outro problema que é a hipovitaminose causada por essas deficiências de vitaminas. Dessa forma, por exemplo, quando eu sempre comento, carne ela pode ser gorda, não tem problema de você consumir carne gorda. Isso vai depender muito da sua aceitação e vai depender muito do tratamento que você está fazendo. Durante a quimioterapia, pode acontecer dessa pessoa se sentir enjoada, se sentir mal. Muitas vezes eu falo do gengibre, da canela, que podem ajudar nessa sensação de enjoo, mas mesmo ele usando esse recurso, ele se sente enjoado. Então, por exemplo, se você for comer a carne gorda, ela vai provavelmente trazer esse enjoo e você precisa evitar. Mas existem outras carnes, o ovo é uma boa opção, o peixe é uma boa opção, o frango tem uma quantidade menor de gordura, é uma excelente opção. E eu posso pensar também nas carnes bovinas que têm menos gordura, colchão mole, colchão duro, miolo do patinho, miolo do acém,
todas elas vão ser interessantes, ou até mesmo se tiver a própria carne gorda, retirar aquela gordura e consumir a carne que você tem acesso, porque indiretamente você vai oferecer nutrientes positivos para a sua saúde. E se eu falo de preparação culinária, quando a gente fala de óleos para preparar, é muito mais interessante o óleo de coco e banha de porco do que esses óleos, potes, né, de óleos vegetais, as garrafas com óleo de girassol, soja, canola e milho, mesmo porque essa quantidade de gordura, se ingerida em excesso, pode trazer oxidação para a sua célula. Oxidação da célula pode significar câncer, pode significar metástase. Então, esses óleos não seriam os mais interessantes para esse perfil. Não é proibido, mas não é o mais interessante. Se você fala, por exemplo, do azeite, o azeite é uma excelente gordura que muitos pacientes não consomem na quantidade adequada. Então, ou a pessoa pega esse azeite e coloca para fazer fritura, e aí indiretamente você perde os benefícios desse azeite. Os principais compostos de proteção que estão no azeite estão quando você consome ele cru. Se você consome ele cozido, se você consome ele frito, você acaba com a nutrição dele, você destrói a nutrição dele. Ah, mas Alexandre, eu gosto de comer as comidas feitas só no azeite. Aí eu não entro em discussão, porque é uma questão do paladar, prazer. Às vezes é mais interessante a pessoa consumir o azeite para fazer refogado a comida, porque ela gosta, porque ela se sente bem, e eu preciso valorizar essa parte emocional, do que falar para ela não consumir. Então, nesse sentido, não veria problema. É mais na questão científica e dos nutrientes que estão ali dentro. Você vai aproveitar melhor se você fizer essa inclusão desse ômega 9, né, que é o azeite, de uma forma especial, que é numa salada ou depois de preparado o alimento. Se eu falo, por exemplo, da carne gorda, que muitos pacientes têm medo, um dos nutrientes, uma das gorduras que está fortemente presente na carne gorda se chama ácido oleico, que é o ômega 9, que é o mesmo a mesma gordura que está no azeite. Então eu sempre falo, se o mundo inteiro fala que o azeite é bom, se as pesquisas todas falam que o azeite é bom, então por que a carne gorda é ruim? Né? Percebe como é que existe essa situação estranha? Como é que pode ser o azeite bom? Como é que pode ser o azeite interessante? Se na carne gorda ela tem uma quantidade altíssima de ômega 9, que é a gordura que está presente no azeite. Ela é extremamente positiva e boa e pode ser consumida pelos pacientes. Muitos deixam de consumir porque acham que vai ter infarto, que vai morrer, vai fazer mal. Por sinal, o câncer tem muita dificuldade de usar gorduras para formar sua célula. Então, diretamente, o consumo de gordura vai ser positivo para o tratamento do paciente oncológico, de você que está fazendo o tratamento do câncer, e vai ser positivo também para a manutenção do peso e muitas vezes até o reganho desse peso. Você tem duas frutas interessantes, né? O coco é considerado uma fruta, então a gordura do coco é muito boa para o funcionamento do intestino. Se o paciente ele está perdendo muitas vezes o peso, o intestino não está funcionando bem, isso interfere no ganho de peso. Então a gordura do coco ajuda no trânsito intestinal, banha de porco ajuda no trânsito intestinal, então isso ajuda ele a absorver mais nutrientes. Se você pensa no abacate, também tem gordura boa, que também é monoinsaturada, a mesma que está presente no azeite, e vai ajudar esse paciente para que ele possa ter uma resposta melhor à ação do câncer, que faz você não sentir fome. Então, olha quantos recursos e quantos alimentos você tem possibilidade de consumir e reganhar esse peso e manter o seu peso saudável. Em algumas situações em que você realmente não consegue fazer a pessoa, o seu familiar, ganhar o peso, aí entra a questão de suplementos e o nutricionista vai fazer uma indicação específica para você daquilo que você está precisando naquele momento. Pode ser necessário a questão de medicamento pelo médico para aumentar o apetite, pode ser necessário a oferta de suplemento pelo nutricionista para que você ajude no ganho do peso, mas a parte principal do ganho do peso se chama alimentação. Só o suplemento não vai conseguir oferecer tudo aquilo que você precisa. Por isso, a importância de pensar no ômega 3,
de origem animal, não essas cápsulas, porque o efeito delas é muito pequeno em relação ao peixe, que tem uma propriedade gigante de trazer esse bem-estar, de pensar nos alimentos ricos em proteína, como eu citei para vocês, de pensar nas gorduras de boa qualidade, e também você pode utilizar até mesmo uma receita que eu costumo indicar. Você pega o coco, né, coco seco, tira a polpa dele, e essa polpa você pode bater ela com água. Você bate com um pouquinho mais de água, você vai ter uma bebida de coco mais rala. Se você bater com menos, vai ficar mais espessa. E você põe uma polpa de fruta para bater junto, fica até geladinho e vira uma espécie de milkshake de coco com fruta, que ajuda bastante ao fornecer nutrientes de qualidade, ajudar o paciente a sentir prazer, sabor, porque a fruta é docinha, e também você colabora para o ganho de peso desse paciente, dessa pessoa, né, do seu familiar ou de você que está assistindo agora aqui nesse momento. Então, essa era a minha apresentação hoje, que eu quis trazer para vocês. Era um assunto muito pedido pela audiência, as pessoas sempre têm muita dúvida de quais caminhos elas precisam fazer para ganhar o peso. Eu deixei algumas dicas, algumas estratégias para que você possa fazer isso com você ou com seu familiar, de maneira alguma substituindo a orientação do seu médico ou do seu nutricionista, mas fortalecendo também o meu cuidado com você e a minha atenção para o tratamento do câncer. Eu quero reforçar o convite do dia 25 de março, às 20 horas, de um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou fazer sobre os primeiros passos nutricionais no tratamento do câncer. Então, se você quiser mais dicas sobre como cuidar da sua saúde, como cuidar de você nesse momento delicado, nesse momento intenso que é o câncer, você pode clicar no link da minha bio, vai ter ali escrito primeiros passos para o tratamento do câncer, e nisso a gente vai conseguir conversar um pouco mais e bater um papo de forma especial sobre esse assunto. A Pri falou que travou, mas eu já aproveito para agradecer sua presença e agradecer a oportunidade de ter você aqui comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.